Vida Pública. Bem-vindos à Vida Pública, realizado pela Fundação Baldino do Amaral, TV Jornal Cruzeiro do Sul e TV Com. Este é um espaço democrático de reflexão e troca de ideias sobre os assuntos que, mesmo sem que se perceba, influenciam a vida de cada pessoa. Nossos projetos de vida, nossas esperanças, tudo aquilo que sonhamos para nós, para a nossa cidade e nosso país, passa pela esfera da vida pública. Espaço aberto à pluralidade, Vida Pública é um debate permanente sobre a realidade que nos cerca, para o qual estão convidados você, telespectador, e aqui em nosso estúdio, todos os que têm alguma coisa importante a dizer. E a palavra hoje está com o jornalista Adriano Catozzi. Nascido em Embu-Guaçu, no dia 9 de maio de 1965, Adriano Henrique Grau Catozzi é casado com a farmacêutica Silvia Renata Vicentim Catozzi e pai de Bruna, de 8 anos. Graduado em jornalismo pela PUCamp, Adriano Catozzi atua na comunicação social há 27 anos. Atualmente é editor de esportes do jornal Cruzeiro do Sul, mas teve passagem também no jornal entre 1987 e 1990. Trabalhou no Diário Popular, na editora Block e atuou como freelancer para diversas revistas. E neste ano, teve a dura missão de preparar o caderno de esportes do jornal para a chamada Copa das Copas aqui no Brasil. Adriano, seja muito bem-vindo ao Vida Pública de hoje. Obrigado, Fernando. E a Copa das Copas, de fato, foi a Copa das Copas ou não aqui no Brasil? Eu acho que sim. Existe até um grupo de estudos de especialistas indicados pela FIFA, e eles ainda vão apresentar um relatório, mas eles já chegaram à conclusão que essa foi, tecnicamente, em termos de qualidade, a melhor Copa de todas. Pena que o Brasil não conseguiu, né? Pois é, poderia ter sido uma Copa muito melhor, mas eu acho que a gente ficou devendo. A gente não fez. A gente fez a nossa parte fora do campo, mas dentro de campo a gente ficou devendo. Faltou preparação dos jogadores? É muito difícil, eu acho, dizer o que faltou, né? Agora, depois que aconteceu. A gente se lembra que quando houve a convocação do Filipão, nunca houve uma unanimidade tão grande. Todo mundo apoiou aquela convocação. Você poderia duvidar de um ou outro jogador, falar, mas o Miranda merece mais do que o Henrique, joga melhor. Mas é um terceiro zagueiro. Né? Entre os titulares ou aqueles que entram sempre, não havia contestação. E estava todo mundo naquele embalo da Copa das Confederações, quando realmente o time jogou bem. Se não encantou, pelo menos convenceu. Mas dessa vez, a gente não viu o Brasil jogar bem, né? A gente viu, eu pelo menos vi o Brasil jogar bem no primeiro tempo contra a Colômbia. Né? Foi até uma surpresa, que eu achava que ia... Pois é. Depois de passar pelo Chile da maneira que passou, eu achava que não ia conseguir passar pela Colômbia. E veio um primeiro tempo muito bom, garantiu o resultado naquele primeiro tempo, e aí depois aquele desastre que ficou marcado, vai ficar marcado para a história. Infelizmente, a gente vai contar para os nossos filhos, para os nossos netos, da mesma maneira que contavam para a gente do Maracanazo. Pois é. Foi muito pior. Eu acho que dessa vez foi muito pior do que foi em 1950, né? Pois é. Aliás, muitas coisas aconteceram nas redes sociais, inclusive muias piadas rolaram também por conta disso tudo, né? Tem um pessoal muito criativo, pois né? Nas redes antissociais. Nas redes antissociais. Aliás, o brasileiro é muito criativo até mesmo nessas tragédias, né? Na tragédia do esporte, por assim dizer. Eu acho que isso nos ajuda a expurgar um pouquinho os males, assim. A gente está sofrendo, mas vamos fazer uma piada disso que ajuda a lidar melhor com a situação. Você acha, Adriano, que tanto o técnico, o Felipe Scolari, quanto a própria equipe acreditou muito num time feito por Neymar? Eu acho que assim, o Neymar é o craque do time. Não tem como negar isso. E tanto é que quando ele não esteve, deu o que deu. Né? Mas não dá para ter só um jogador. Para mim, o que faltou foi um padrão de jogo, um esquema tático definido. Você não via isso no Brasil. Você não via uma forma de jogar, um estilo de jogar que você saiba, que identifique o time. Era assim, tira a bola daqui, manda para o Neymar que ele vai resolver para nós. Não é sempre assim, não pode ser assim. Você não via jogadas ensaiadas, passagens de jogadores pelas laterais. Era um time mal treinado. Mas é lógico que isso a gente foi ver depois, né?
se você, depois da catástrofe, você olha para trás e fala, de fato, esse time nunca jogou bem. É que a gente ia na empolgação, ia na esperança de que a qualquer momento o time engrenasse. E não engrenou. Aquela história da esperança é a última que morre, né? Até mesmo no esporte todo mundo acreditava muito, né? E essa esperança não morreu, ela foi assassinada, repudiada, esmagada. Foi terrível. Mas há quem diga que a equipe, a seleção brasileira, ela se deu bem até as quartas de final, um pouco antes das quartas de final, porque entrou numa chave em que havia times mais ou menos bem treinados também. Você acha que foi por aí também ou não? Eu acho que a Croácia é um bom time. No padrão de jogo deles, no estilo de jogo deles, que é defensivo, de compactar os espaços, de se defender muito bem e jogar por uma bola. Eles fazem isso muito bem. Tanto é que foi difícil. Foi difícil. Se não fosse aquele pênalti esquisito para aliviar a coisa, e daí saiu o terceiro gol, saiu o segundo e depois o terceiro gol. Então, assim, os outros dois adversários mais frágeis, mas a Croácia eu acho que é um bom time e tem um meio-campista muito bom, Modric. Acho que é Modric. Modric, né? Aquele a pronúncia é Modric. Ele é aqueles meias clássicos que sabem distribuir bem a bola, enfiar uma bola num ponto vazio para que algum jogador entre. Então era um time melhorzinho, eu acho. Pois é. Aí muita gente até não acreditava no Brasil-Colômbia, né? Diziam que o Brasil ia perder para a Colômbia, né? Você, inclusive... Lógico que eu torci como nunca. No bolão, eu coloquei Brasil. Porque eu não consigo pensar assim, eu vou colocar aqui aquilo que eu acredito no bolão e depois vou ficar torcendo por um outro resultado. Então, para manter uma certa coerência, eu postei no Brasil porque ia torcer pelo Brasil, mas eu não acreditava muito. E de repente jogou bem o primeiro tempo, com o Maicon pela direita. O time jogou bem aquele jogo. E você ganhou o bolão também, não? Eu ganhei um dia. Eu não me lembro qual foi, se foi contra o Chile. Não, contra Camarões. Eu ganhei. Daí eu descobri que todo mundo ganhou, não deu nada para ninguém. Dividiu o dinheiro. Ficou 0-0. Deu para comprar um refrigerante. Pois é. O pessoal que assistiu, que acompanhou o Jogo do Brasil, que saiu mais cedo, né, do trabalho para ir também acompanhar o Jogo do Brasil, muitos que foram no estádio, deram apoio. A torcida foi fundamental, né? A torcida foi exemplar, né? Foi exemplar, né? De fato. Mas muitas pessoas disseram que o Brasil estava meio estranho, porque a cada jogo parecia que um atleta é que se destacava. Não havia aquela coletividade. Foi essa análise que vocês tiveram também ou não? Eu acho que sim. Mais uma vez, cai naquilo de não ter um padrão definido, um estilo de jogo. Não havia uma identidade. Joga a bola para o Neymar. E ele resolve, né? A gente imaginava que estava dando certo a dupla de zaga, pelo menos, porque ela vinha invicta há muito tempo e sofria poucos gols. Até o dia do desastre, que aí você viu que estavam bem perdidos. Quer dizer, o Thiago Silva não jogou, mas o Davi Luiz querendo fazer uma função que não é dele, não só defender, mas querer armar o time, ligação direta, né? Ligações diretas. Acho que a ligação direta ela é válida, o lançamento é válido. Sim. Primeiro, tem que ter alguém que saiba fazer o lançamento. Mas é naquele momento de pegar o adversário de surpresa, não de saída de bola. Um contra-ataque. Né? Não, vamos sair no chutão, não. Sai jogando. O chutão ele é válido quando você retoma a bola de surpresa e pegar o adversário de surpresa. Aí eu acho que é interessante. No final, o Brasil viu as suas colunas ruírem diante da Alemanha por 7-1. E depois a esperança de pelo menos conquistar o terceiro lugar, que acabou ficando para quem merecia mesmo, que era a Holanda, que veio muito bem. O atleta, o craque Robben também foi muito bem, né? Durante toda a campanha. Mas aí nós vimos, a partir daí, Los Hermanos, Argentina e Alemanha. Muita gente torceu para a Alemanha, muita gente foi alemão, mesmo levando 7-1. Muita gente foi alemão no domingo. Mas é facilmente explicável isso, não só pela rivalidade. Você ter um argentino ganhando um título aqui no Brasil,
Não ia ser ia ser muito bom, complicado. E pela própria postura. O argentino tem, não quero ser desagradável nem criar, mas o argentino tem uma postura dele de certa arrogância, né? No futebol, às vezes fora dele também, de se achar melhor. E você vê a Alemanha, que nitidamente era melhor, era superior, falando de futebol, mas com uma simpatia, com uma educação, sentindo-se mal até de ter feito aquilo com o Brasil, pedindo para a população não fazer, que não houvesse vandalismo, respeitar a camisa da seleção brasileira, porque eles respeitam, os brasileiros eram ídolos deles. Quer dizer, e a própria estadia da seleção da Alemanha no Brasil, a integração deles com o povo baiano, por onde eles estiveram, encantou todo mundo. Que eu acho, inclusive, que isso ajuda a desmistificar uma imagem errônea que as pessoas têm dos alemães. Muita gente ainda pensa nos alemães da época da guerra e naqueles seriados que os americanos faziam a respeito dos alemães. Mas é uma nova geração lá de pessoas muito esclarecidas, muito educadas, politicamente corretas e muito abertas, muito tolerantes, mais do que aqui. Então, assim, eu me lembro, eu tenho alguns amigos que foram assistir a Copa da Alemanha em 2006, ficaram encantados com o tratamento que eles tiveram, com o tratamento que todo mundo de fora teve, principalmente os brasileiros. E eu acho que quem convive, quem conhece algum alemão, sabe disso que eu estou falando. Dificilmente você vai ouvir alguém falar, pô, mas aquele alemão é chato, ele é arrogante, ou ele se acha. Não, normalmente é uma pessoa educada, é uma pessoa que sabe ouvir, sabe dialogar. Não é? E até mesmo na comemoração deles, né, na vitória, você percebia que era a equipe mais simpática de toda a Copa, não é? A mais simpática, sendo a mais eficiente, sendo a que jogou o melhor futebol. Então, havia também, além dessa simpatia toda, havia um merecimento mesmo. A Alemanha era o melhor time da Copa. É isso indiscutivelmente. E até o goleiro levou a luva de ouro. Justa é a homenagem, né? Justo o prêmio, dúvida, né? Sem dúvida. E o Lionel Messi? Lionel Messi que levou a bola de ouro. Não sei. Ele decidiu alguns jogos pela Argentina. O Messi, para mim, é o melhor jogador do mundo em atividade. Não está no seu melhor momento. E para mim, ele é o melhor jogador do mundo. Mas não sei se ele foi o melhor jogador da Copa. O colombiano, o James Rodrigues, eles chamam de James Rodrigues. James Rodrigues. Que também é um meia clássico, habilidoso. Tinha o Robin da Holanda também. O Robin, que é uma velocidade fantástica. Você vê o Robin partindo em velocidade, correndo com a bola no pé, é um negócio... Então, mas será que ele ainda joga mais uma Copa ou não? Então, como ele é um cara que depende muito do estado físico dele, ele vai estar com 34 anos, então é uma incógnita. Surpreendeu ele com 30 anos, está correndo tanto do jeito que ele estava correndo. Mas é uma incógnita. Essa Copa foi tecnicamente uma grande Copa, com grandes viradas de placar, muitos gols, estádios lotados, e poderia ter sido ainda melhor, porque a gente não pôde ver o Falcão Garcia da Colômbia, que é um craque, o Ribéry da França, que é um craque, o Cristiano Ronaldo, que chegou baleado, ficou... Acho que estava só em 60% da produção dele, né? Não tinha muito... Todo dia com a mão no joelho, você via as fotos dos treinamentos, sempre segurando o joelho, com o joelho enfaixado. Como é que vai disputar uma Copa do Mundo em alto nível? É difícil mesmo. Adriano, agora, passada a Copa, fica este legado aí da Copa, agora as pessoas começam a se preparar para a Copa, né, na Rússia, enfim. Tem as Olimpíadas aqui no Brasil ainda também, em 2016, né? Que já é data marcada, mas começam também os outros campeonatos aqui no país. Mas eu queria que você falasse sobre o jornal, sobre o teu trabalho lá no Jornal Cruzeiro do Sul, na produção do Caderno de Esportes. Dobrou, triplicou, quadruplicou o trabalho de vocês lá, né? Porque não foi fácil não, né? Eu não sei dimensionar, mas aumentou bastante. Foi um trabalho árduo, cansativo, mas muito prazeroso, porque a gente viu que estava fazendo uma coisa bacana para o leitor sorocabana, um espaço legal. A gente fazia um caderno de 8 páginas todo dia, a gente vai, né, e uma página
do esporte local e esporte nacional, a gente teve que deslocar para o caderno de cidades. Então eram 9 páginas todo dia. Não é fácil fazer 9 páginas todo dia. A base do noticiário é o noticiário da Agência Estado, mas a gente tinha também as matérias locais, principalmente enquanto estavam aquelas 4 seleções aqui na nossa região. Argélia em Sorocaba, Honduras em Porto Feliz, Rússia e Japão em Itu. Então teve uma produção diferente e eu acompanhei, assim, vendo, eu gosto de ver como os outros jornais estão dando a notícia, né? E vi que a gente estava tendo uma abordagem muito parecida com a deles, ou seja, que a gente estava acertando. Os grandes jornais do país e os grandes jornais do exterior. Eu pegava a nossa capa do dia, dava uma comparada com a deles, hoje é fácil você fazer isso na internet. Tem alguns programas de TV também que fazem isso. E aí a gente via que estava acertando, né? Mas é que nem eu falei, foi bastante cansativo, mas prazeroso de você ver um trabalho legal, bem feito. Receber alguns elogios de vez em quando também é bom, isso faz bem. É porque a reclamação sempre vem, né? A reclamação é inevitável. Agora, quando um leitor nos escreve, nos liga para elogiar, principalmente quando é alguém do ramo que conhece, e ele elogia, a gente fala, pô, que bacana. Dever cumprido, né? É dever cumprido. A sensação do dever cumprido, ela é fantástica, né? É verdade. Você pode estar cansado, mas quando você tem aquela sensação de fiz o meu melhor, maravilhoso. Adriano, apesar da derrota de 7-1, Alemanha-Brasil, a capa do jornal Cruzeiro do Sul, esta capa foi a mais elogiada, que foi a capa que saiu apenas uma foto, porque foi algo tão histórico, né? E saiu na foto, se não me falha a memória, claro, o goleiro, né? O Júlio César e embaixo o Ramírez, é isso, ou o Hernandes? Eu não me lembro quem estava ali. Tinha 2 jogadores caídos, o Júlio César e mais um. E o Júlio César sentado, você via pela expressão da foto, né? Você via o desolamento dele, né? Porque, puxa, ele levou muitos gols, né? Ele vinha já de uma campanha em 2010 bastante complicada, ele precisou se recuperar também, né, da derrota que o Brasil teve para a Holanda. Enfim, uma série de outras situações que acabaram comprometendo, né, a situação do Júlio. Como que foi chegar a pensar aquela capa? Essa capa, na verdade, é a capa do jornal, é outro editor. Quem fez foi o Armando Russi Filho. Certo. E foi uma capa impactante. Mas eu acho o seguinte, a ideia que a gente tem na hora de fazer uma capa daquele tipo é você captar o sentimento da população. Nesse caso é o torcedor de futebol, mas é a população. Você tem que captar isso e potencializar isso naquela capa. Pelo menos é assim que eu fiz nas mais de 30 capas do caderno de esportes. E também eu percebia que se fazia isso na capa do jornal. Então, e o sentimento era aquele mesmo, não tinha outro. Desolamento, né? Uma coisa assim. Na capa do esporte, você tinha por hábito também colocar a foto dos jogadores, dos craques né, cujas seleções jogariam naquele dia, como Messi, Cristiano Ronaldo. Enfim. Atração do dia. Tinha muita reclamação por causa disso? Chamavam você de Não, teve uma. Traidor. Não, teve uma que achou que eu falava muito do Messi. É verdade. É o melhor jogador do mundo. Vai jogar hoje, como é que eu não vou falar do Messi? E ainda fazia um comparativo do Messi com o Cristiano Ronaldo. Sim. Que há uma rixa pessoal entre eles e o mundo queria ver esses dois. E eu mostrava, ó, esse aqui, o Messi, esse já mostrou, aqui veio. Esse outro ainda está devendo. Acabou ficando devendo. Né? E é lógico, a gente sempre falava muito do Neymar, que é o nosso melhor jogador, e vinha correspondendo, né? Só tinha ele no time, coitado. Mas, assim, outros jogadores também foram capa. E no fim houve aquele problema, né, no confronto do embate do colombiano contra ele, que acabou ferindo a coluna dele, que é lesionando. Que é uma coisa triste, né? Tirou o Neymar da Copa e aí sempre fica aquela dúvida até onde o jogador foi maldoso ou foi um acidente de trabalho, né? É difícil dizer, é difícil. Para muita gente, ele foi maldoso, deu com o joelho nas costas. Na hora, eu achei que ele foi imprudente apenas. Ele colocou em risco um companheiro de trabalho, mas mais por imprudência do que por maldade. E o jogador, ele consegue prever uma ação que ele vai desenvolver
durante uma jogada. Mas num jogo de Copa do Mundo, em que todo mundo está tenso, inclusive quando é o mata-mata mesmo, né? Perdeu, tá fora, essa emoção acaba suplantando até essa experiência, né, em campo dos jogadores, né? Porque é difícil você imaginar que o colombiano quisesse prejudicar ou quebrar o Neymar daquela Há forma. algumas né? imagens dele Imagino, já batendo um pouco, tentando intimidar o Neymar. E já estava nos minutos finais, segundos finais ali. Então, sei lá, a hipótese de maldade a gente não pode excluir. Mas eu penso que foi mais imprudência mesmo. Parece que a FIFA absolveu, né? Acabou. A FIFA não deu nada, né? Não. Até porque se você começar a fazer tudo via câmeras, jogar depois, você não vai ter mais futebol. Né? E a arbitragem... eu acho que tem que ser naqueles casos em erros, né, quando há erro de fato e de direito. E casos realmente que extrapola, que nem a mordida lá do Luis Soares, quer dizer, é uma coisa que extrapola o futebol. Mordida é uma coisa que não é tolerada nem no Vale Tudo, nem no MMA, entendeu? Muito menos no futebol. E olha que você está falando, vale tudo, né? Menos as mordidas. A arbitragem falhou muito? Olha, falhas normais. Eu acho que falhou, mas é normal que falhe, não tem como. Eu acho que falhas menores ou menos falhas do que em outras Copas. Até nisso a Copa foi burra. Né? Eu acho que até nisso. Um nível de falhas de arbitragem tolerável. Dá para pensar a equipe, a seleção brasileira para a Copa em 2018? Não? Tem muito tempo ainda, né? Muita gente vai. Tem muita coisa para rolar ainda no esporte. A gente está gravando aqui no momento que a gente nem sabe quem vai ser o técnico da seleção. Embora o Filipão já tenha pedido a conta, né? Infelizmente, a gente só sabe que não vai mudar a política, o comando. A CBF antecipou a sua eleição para antes da Copa, já prevendo qualquer coisa. O Marco Polo Del Nero, presidente da Federação Paulista, será o presidente da Confederação Brasileira. E é continuidade do Marim, que é continuidade do Ricardo Teixeira, que está exilado. Essas continuidades que nos preocupam. Exatamente, ou seja, é muito difícil que haja alguma mudança significativa. Certamente não haverá. Bom, Adriano, hoje nós estamos gravando esse programa, é verdade, amanhã você tem ainda uma página, mais de 8 páginas ainda para fechar sobre a Copa, ainda tem todos os reflexos, né? Tem um rescaldo, né, que a gente chama. No meio do jornalismo a gente chama de rescaldo. Mas depois aí a concentração para as próximas competições, aí vem Brasileirão, já logo aí nesta semana que entra também, e também o Paulista, aí já está o São Bento aí também que subiu, expectativas boas, não? Eu acho que sim, que sim. Infelizmente a gente não vai ter o derby sorocabano no Paulistão, aquela gangorra de sempre entre os dois times. São Bento subiu, o Atlético caiu. Em outras vezes aconteceu o contrário. Seria muito legal se a gente tivesse o derby na Série A1, no Paulistão. Isso significaria que um dos times receberia em Sorocaba 2 times grandes, o outro time receberia em Sorocaba outros 2 times grandes e ainda haveria um 5º grande jogo que seria o derby. Não vai ser dessa vez ainda que a gente vai ver isso. Mas assim, eu acho que o São Bento está no caminho da administração séria, um passo de cada vez, pés no chão. Isso é muito bom. Isso faz com que possíveis investidores, possíveis parceiros, patrocinadores sintam confiança naquele trabalho, porque vai precisar de um aporte de dinheiro para disputar o Paulistão. Com certeza. O Paulistão é outra história. O Atlético, e a gente espera que a Argélia já foi, o CT está pronto, vamos pensar em bola rolando, que de vez em quando eles esquecem da bola e fixam-se em outros assuntos, né? E o Atlético é diferente, ele é um clube diferente dos outros, porque ele tem dono, ele é um negócio, ele não é como o São Bento, assim, o São Bento é um sentimento, é um patrimônio da cidade. Não que o Atlético não seja um patrimônio da cidade, mas ele é um clube que tem dono, né? E como dono, eles fazem aquilo que eles acham que devem fazer sem dar satisfações a ninguém, né? Então, não é fácil não. E olha, as coisas são mais difíceis lá.
Com certeza. E o Adriano não tem só essa experiência no esporte, esse conhecimento. Ele também trabalhou em diversas revistas e de variedades todas, né, possíveis. Eu Até fui... aquelas revistas mais improváveis, você também já tem uma atuação. Uma passagem, mas eu fui editor de variedades aqui no Cruzeiro, em 1990. Eu trabalhei num jornal em Brasília, que não existe mais, chamado BSB Brasil. Brasília existe muito servidor público e militar. Era uma página que seria quase que uma página sindical, como dos grandes jornais populares do passado. Ela era uma página voltada para o funcionalismo público, às vezes meio sindical, às vezes meio economia. Depois eu fui repórter de cultura e variedades no Cruzeiro do Sul. Eu escrevi para revistas de turismo, eu escrevi para revistas de saúde durante muitos anos escrevi para revistas de saúde. Que bacana. Trabalhei na revista Amiga, que era uma revista que cobria televisão. Vida dos artistas. Instigante, assuntos bem, né? Fofoca, todo mundo quer saber. E trabalhei e fiz meus freelancers assim para revista de áudio e vídeo, assuntos variados, inclusive algumas mais picantes, vamos dizer assim, que mostrava como é que era a noite em São Paulo. As noites que esquentavam bem lá em São Paulo. Todas boas experiências. Você morou em São Paulo por muito tempo? Morei 12 anos em São Paulo. 12 anos. E porque você trabalhava lá? Isso. Eu saí do Cruzeiro do Sul em 1990, fui para Brasília, morei um ano lá, voltei e fiquei 12 anos em São Paulo. Trabalhei, não citei aqui, trabalhei num projeto educacional do Estadão, que chamava Estadão na Escola, durante 3 anos, e que foi muito bacana também. Depois houve uma época que eu achei que a melhor forma de se fazer jornalismo era como freelancer. Eu escrevia sobre assuntos diferentes para cada revista, escrevi para 5 revistas simultaneamente, e quando bateu aquela vontade de vir para o interior, né, pensei, casar, ter filhos. Você não quer criar o filho num apartamento em São Paulo, não quer que ele vá para a escola do metrô, você quer isso, um quintal, um cachorro. Aí você veio para cá, você veio para Itu, exatamente. Sim. Aí eu vi que era uma época que dava para eu fazer esse trabalho para 5 revistas em Itu mesmo. Sim. Eu ia 1 ou 2 vezes por semana para São Paulo para fazer as entrevistas e para coletar material. O resto a gente fazia por telefone. O e-mail facilitava tudo, a internet facilitou muito. Facilita muito. Então, durante muito tempo, alguns dos meus contratantes nem sabiam que eu não estava em São Paulo. Brincadeira, hein? Não sabiam. Eles falavam assim, você pode vir para uma reunião hoje às 2 horas? Eu falava, hoje não dá, mas amanhã posso. Então vamos marcar para amanhã. Eu falei, então tá bom. Porque a gente já dava para ter a logística, né? É verdade, mas era melhor trabalhar como freelancer ou hoje? Tem algumas coisas bacanas, você tem liberdade para fazer o seu horário, compensação, você tem que entregar o trabalho. Então, se você tiver que virar uma madrugada escrevendo, vai virar madrugada. Às vezes é a hora que surgem as melhores ideias, às vezes é bom. Mas tem o outro lado também, né? Essas revistas foram variando, as revistas foram virando site, houve uma mudança no mercado. Até hoje essa mudança não se consolidou ainda. A gente não sabe bem. Não mesmo. Nós que somos de jornal impresso, Cruzeiro do Sul é um jornal de mais de 100 anos, consolidado, que tem mais de 80% da sua tiragem de assinantes. Né? Então ele tem uma estrutura sólida, mas a gente não sabe até quando o papel vai resistir. A nova geração prefere ver no computador, não no papel. E a gente não sabe até quando vai durar isso, quanto vai ser o declínio do papel e o crescimento da internet, e como é que essa transição já aconteceu em muitos lugares. Aqui a gente está fazendo. Está fazendo ainda. Até porque o Cruzeiro, assim... o leitor do Cruzeiro gosta de ler no papel. O anunciante do Cruzeiro gosta de ver o seu anúncio no papel, né? Então a gente tem essa demanda ainda. Pois é, vamos acompanhando toda essa evolução da tecnologia na área da comunicação. Adriano, obrigado pela participação no Vida Pública de hoje. Eu é que agradeço. Muito bem, tá aí. O Vida Pública de hoje conversou com o jornalista e editor do Caderno de Esportes do Jornal Cruzeiro do Sul, Adriano Catozzi.
O programa Vida Pública pode ser assistido no canal de vídeos do portal Cruzeiro do Sul em www.cruzeirodosul.inf.br, na TV Com, canal 7 da NET, TV Votorantim, canal 10 e TV Comunitária, canal 3 pela Supermídia. Agradecemos também a participação da nossa equipe de produção, o editor-geral Ednilson Jodar Lopes e o estagiário de produção Gustavo Henrique de Campos. O Vida Pública de hoje fica por aqui. Até o próximo.